E eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Colossenses 1, no capítulo 18, no verso 18. Verso 18 diz assim de Colossenses 1: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então nós aprendemos aqui na semana passada que o cabeça é Cristo, do corpo que somos nós. Não é isso? E eu, como nutricionista, o corpo fala muito comigo, o corpo físico. E quando a gente estuda anatomia, a definição de corpo é essa aqui, ó. Corpo é um conjunto de várias partes que compõem o ser humano. E a Bíblia nos diz isso, que nós somos partes. Um é chamado para isso, outro é chamado para aquilo, outro é chamado para aquilo outro, e nós juntos formamos o corpo de Cristo. E como nutricionista, eu entendo também que um corpo ele precisa ser cuidado. Cuidado mesmo, o corpo físico. Todo mundo aqui, é só comprar uma revista ali na banca de R$1,99 que você vai abrir logo, ter uma dieta para alguma coisa. Para emagrecer, para o cabelo ficar bom, para a pele ficar boa. Então, isso é natural, moderno e antigo. Nós precisamos cuidar do corpo. E como nós aprendemos na aula passada com o pastor Douglas, que existe o corpo místico e o corpo físico, e que o corpo físico simplesmente, ele vai desembocar no corpo místico, eu entendo que se cuidarmos do corpo, e que a Bíblia nos ensina a cuidar do corpo físico de Jesus, nós vamos cuidar do corpo místico que somos nós, igreja. Para isso nós fomos chamados. É preciso ser cuidado o corpo. E a Bíblia nos mostra em vários momentos que o corpo físico de Deus, de Cristo, ele é cuidado. Desde quando ele nasce, até depois que ele morre, ele é cuidado. Até depois que ele ressuscita, ele é cuidado. E isso hoje é o nosso papel como igreja. E a Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que ao longo da vida de Jesus cuidaram de Jesus, cuidaram do corpo físico de Jesus. E eu queria fazer um paralelo entre essas pessoas que cuidaram de Jesus durante a vida dele com a nossa vida hoje. O que é que nós podemos fazer para cuidar do corpo de Jesus? E por isso a gente vai passear na Bíblia muitas vezes. Deixa sua Bíblia aberta aí. Vamos começar. Meu papelzinho, gente, ainda não sou do tablet, então tem que virar para lá e para cá. Nós vamos começar lá em Lucas 2. Vamos lá. Lucas 2, versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, a primeira pessoa que cuidou de Jesus foi Maria e José, né? Ele nasceu e ela cuidou como toda mãe cuida. Enrolou em panos e cuidou daquele menininho pequenininho. E o corpo, quando ele começa, ele precisa ser cuidado. Precisa de cuidados específicos e cuidados diferenciados de um corpo maduro, mas ele precisa de cuidado. Uma mãe é que sabe que hora que o bebê está com fome, se o bebê está limpo, se o bebê está sujo, se o bebê chora porque está com dor de barriga, se o bebê chora porque está com frio, se o bebê chora porque está com calor. A gente consegue perceber isso quando a gente tem um bebê por perto e a gente aprende. A Rebeca hoje brincou comigo assim, esse chorinho da Luísa é de sono. Ela aprende a reconhecer
o que a Luísa precisa para satisfazer as necessidades físicas da Luísa. E assim era a Maria. Só que a Maria não cuidou só disso com Jesus. Mais na frente, no versículo 21, diz assim, ó: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. No versículo 22 fala assim, ó: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então José, como um pai zeloso, ele cumpriu a lei no filho dele. Ele não deixou o filho dele solto, né? O corpo de Cristo estava sendo cuidado na lei, como Deus manda. Ele foi lá, foi circuncidado. Quando a criança é circuncidada no 8º dia, é dado um nome. Portanto, ele deu identidade para Jesus. José deu identidade para ele. Depois ele foi apresentado ao templo. Então Jesus foi apresentado ao corpo. E depois ele ofereceu oferta por Jesus. E essa oferta era oferecida para que fosse quebrada a maldição lá de Êxodo, do primogênito ser sacrificado, que todo primogênito iria morrer, para tirar Jesus desse lugar. Então José deu identidade, José deu nome, José deu destino, e José cuidou desse menino até a idade de 13 anos. E a Bíblia não nos conta muitas coisas nesse período, né? Mas a gente entende que José deu uma profissão, que José cuidou fisicamente, dava comida, dava roupa. Se tivesse ficado doente, que eu não creio, porque Jesus não pecava, então não ficava doente. Mas cuidou como um pai cuida. E eu queria saber: como é que nós cuidamos do corpo nesse sentido? Se nós damos provisão para esse corpo, se nós envolvemos esse corpo em panos, se nós levamos esse corpo a cumprir o que está escrito na palavra, porque isso tudo José fez por Jesus. Isso tudo ele fez por Jesus. Nós, como igreja, como zelosos do corpo, nós fazemos isso? Nós, como igreja, nós levamos ofertas à casa do Senhor, nós defendemos a casa do Senhor, nós cobrimos a casa do Senhor. O pastor Luiz fala uma coisa assim, que quando falarem mal da igreja, quando fizerem piadinha com a igreja, o que tem muito por aí, né, pela internet, não é para a gente divulgar. Porque o zelo por essa casa tem que ser maior do que isso. Não a casa Mevan, o corpo místico de Cristo. E Jesus começou a ser cuidado, o corpo dele começou a ser cuidado desde pequenininho, desde criança. Com certeza a Maria deixou de fazer algumas coisas grávida, porque ela estava grávida, igual uma mulher faz com seu filho. Onde nós nos encaixamos nisso aqui? Depois que Jesus foi cuidado, foi ensinado, nós vemos que quem entra nessa história são os magos. Os magos também cuidaram de Jesus, cuidaram do corpo, né? Então vamos lá em Mateus 2. A gente ia passear hoje na Bíblia e vamos passear mesmo. Mateus 2, versículo 7. Essa história começa quando os magos estavam à procura do Salvador, do rei dos judeus, né? Que eles sabiam que o rei dos judeus ia nascer, e eles foram procurar informações, onde estaria esse rei dos judeus. E passaram para perguntar para Herodes, já que o Herodes era o monarca da época. Então eles perguntaram. Lá no versículo 7 diz assim, ó, de Mateus 2. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se como eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo.
Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. A proteção do corpo dos magos era que eles não entregaram onde estava o menino, porque senão a palavra não se cumpriria. Porque nós sabemos muito bem que o Herodes não queria era adorar o Rei dos Reis. Ele queria saber quem é que ia tomar o lugar dele para acabar com esse menino. Então ele foi guardado pelos magos. Foi guardado, foi honrado pelos magos, que eles levaram presentes para os magos. Depois vieram as mulheres de espírito imundo, lá em Lucas 8. Fala lá no versículo 1, que elas eram mulheres que tinham sido libertas. Nós falamos nelas esses dias aí, não é? Que elas tinham sido libertas de espíritos imundos e por isso elas seguiam Jesus e o sustentavam com seus bens. Tá? Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam sido saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Nós cuidamos do corpo, sustentando o corpo com os nossos bens? Hoje em dia é muito difícil da gente falar em sustentar o corpo com bens. Porque dinheiro se tornou um jeito muito difícil de falar na igreja, porque a gente foi de um extremo ao outro, né? Alguém lá pedia o nosso dinheiro para sustentar o corpo e passava longe do corpo, e alguém cá falou assim, não precisa de dar dinheiro para o corpo se sustenta, Deus é o dono do ouro e da prata. Só que o corpo não se sustenta. Jesus não se sustentava. Essa semana eu escutei uma coisa muito legal sobre o dinheiro de Jesus, que Jesus tinha um contador, que era Judas. Inclusive foi ontem que eu escutei isso, que Jesus tinha muito dinheiro porque ele tinha um contador. Quem não tem dinheiro não precisa de contador. E que Judas roubava Jesus, e Jesus sabia disso, porque ele sabia tudo. Se ele roubava e ninguém notava, só Jesus que sabia, é sinal que tinha muito dinheiro, tinha dinheiro sobrando. Porque se você tem 10, alguém te tira 5, você vai saber logo que alguém tirou. Mas se você tem 1 milhão e alguém te tira 10, você não vai observar. Então é sinal que Jesus tinha dinheiro. E essas mulheres eram responsáveis por cuidar do corpo com dinheiro. E elas eram mulheres. Aqui fala que tem um que era esposa do administrador da casa de Herodes. Então o marido devia ter um salário legal. E o marido devia entender o que ela fazia pelo corpo, porque ele dava dinheiro para ela sustentar Jesus. Né? Às vezes a gente fica assim, não vou dar dinheiro para pastor, para quê? Porque ele viajar para a praia e eu ficar aqui? Não é assim que a gente entende? Não vou comprar tijolo para a igreja, não, deixa eu ir, qualquer um vai comprar aí, vai aparecer. O pastor falou que já apareceu um milheiro lá, vamos deixar o milheiro lá. E o corpo fica aí, desfalcado. E o corpo fica precisando. Né? Quando a gente vai lá na salinha do Mevan Kids, lá tem um ar-condicionado, ele custou dinheiro. De alguém, do corpo. Ele custou dinheiro. Esse ar-condicionado custou dinheiro. Pagar a energia desse ar-condicionado custa dinheiro. Então a gente precisa entender que o corpo precisa ser suprido em dinheiro. Em dinheiro. A gente precisa parar de ter vergonha de falar que o corpo precisa de dinheiro. Jesus, ele não quer o seu dinheiro. Realmente, sinceramente, ele não quer. Que foi outra coisa que eu aprendi essa semana. Essa semana foi cheia de coisas para aprender. Que Jesus não precisa do meu dinheiro porque ele é espírito. O espírito não precisa de coisa material. Mas ele quer quem dá o dinheiro. E onde está o seu dinheiro, está o seu coração. Então, se você se preocupa... Hoje, quando eu vi subir na parede lá
no Instagram, eu falei, nossa, estou subindo as paredes. Aí alguém virou para mim e falou assim, subir parede é fácil, né? Não, não é fácil não. Subir parede não é fácil, ainda mais de uma igreja. Mas é só do muro. Eu falei, glória a Deus que é do muro, agora já tem muro na igreja. Eu fico muito empolgada com essa construção, bastante empolgada. Porque eu não me canso de ouvir que a gente é pequeno, né? A gente é pequeno, nossa, mas uma igrejinha daquela, vai construir? Vai. E vão tocar nações naquele lugar. Em nome de Jesus, nós vamos tocar nações. E eu quero muito, eu peço isso muito a Deus, que a minha família esteja envolvida, que Ele não nos deixe de fora disso. E os meus filhos hoje, eles trabalham para esse fim. Eu tenho um filho lá que não fez faculdade ainda. E ele não fez faculdade ainda porque ele quer uma coisa que vai contribuir aqui. E se fosse assim uns 10 anos atrás, uns 5 anos atrás, eu ia dizer assim, você está louco? Como você vai sustentar a sua família? Eu ia dizer isso para ele. Hoje eu creio que é aqui que é o lugar dele. É aqui que a família dele vai ser suprida. É aqui que ele vai suprir. E eu espero que o corpo seja suprido e cuidado financeiramente pela minha casa. Eu espero. Então vamos lá. Essas mulheres... Eu que estou no lugar errado? É? Não, né? Essas mulheres, elas foram libertas de espírito imundo, por isso elas tinham gratidão e elas honravam aquele que tirou elas de lugares de onde elas achavam que elas não iam sair. De onde Jesus nos tirou? Pode ter alguém aqui que fala assim, não, mas eu nasci num lar evangélico. Eu nasci, meus pais, era o meu avô, tinha igreja dentro da casa do meu avô, mas eu fiz tanta tranqueira nesse caminho, e Deus teve tanta paciência comigo, Deus me amou tanto, que eu tenho a mesma gratidão que essas mulheres tinham por Jesus. E por isso eu quero suprir o corpo de Cristo com dinheiro, com o meu dinheiro. Depois das mulheres livres de espírito imundo, vinham a mulher pecadora. Essa mulher, gente, ela tem a minha admiração na Bíblia. Ela tem a minha admiração. O Natan está lá para não me deixar mentir sozinho. Eu falei com ele, que ele é designer gráfico. Eu não morro sem ter um quadro dessa mulher lavando os pés de Jesus e enxugando com o cabelo. Que eu tenho um CD na minha casa, do Judson Oliveira, que é a capa, é essa mulher. E essa mulher, ela tem minha admiração muito grande por isso. Porque ela pegou o que era de mais precioso que ela tinha, de mais caro que ela tinha. Quando eu escutei a história dela que o pastor Douglas contou aqui nesse altar, eu achava que era simples. Primeiro, eu achava que alabastro era o que tinha dentro do vaso. Aí eu aprendi que alabastro é o formato do vaso e que o que tinha dentro era a essência, que era muito cara, que custava para ela 1 ano de salário. Quando ele falou que custou 1 ano de salário, a primeira vez que eu escutei essa palavra, eu logo fiz conta na minha cabeça com o meu salário. Na época eu trabalhava ainda lá no Pica-Pau e eu já fiz rapidinho a conta. Gente, será que eu seria capaz disso? Depois eu entendi e fiquei sabendo por ele que aquilo era o dote dela, porque ela era uma mulher sozinha. Ela não tinha pai, e ela não tinha mãe, e ela não tinha marido. Então ela guardou aquilo como um dote dela para o dia que aparecesse um homem, porque uma mulher sem um homem naquela época não era nada, ela ia dar aquele vaso em troca do casamento. Só que um dia ela encontrou Jesus, e ela entendeu que ela encontrou o marido. Eu encontrei o marido, e ali eu gasto o que eu tenho, e ali está o meu dote. Eu me entrego tudo. Ela fez tudo o que uma mulher não podia fazer. Ela entrou num lugar, ela ajoelhou nos pés de um homem. Naquela época, a mesa era baixa, e sentava assim, e comia com o pé para trás. Então, ela veio rastejando, e ela quebrou aquele vaso, e aquilo deve ter enchido a casa com perfume. E ela entendeu, esse é o noivo, é esse que é o dono do meu dote.
Mas fulana, você vai ficar sem dote, vai ficar solteira, vai ficar o resto da vida sozinha? Eu não vou mais ficar, porque eu vou ficar do jeito que esse noivo aqui quer. Aqui nesse noivo eu tenho provisão espiritual, aqui nesse noivo eu tenho provisão financeira, aqui nesse noivo eu tenho provisão para a minha vida toda. Esse é o meu noivo, é aqui que eu gasto meu vaso de alabastro. É aqui. E esse cuidado levou a ela ser reconhecida. A Bíblia diz que onde contassem essa história, eles iam contar sobre essa mulher. Essa mulher, ela entrou para a história com o que ela fez. Uma vez o Mário me explicou, não sei se você lembra, sobre o cabelo solto. Ela não podia soltar o cabelo. Quem andava de cabelo solto eram as prostitutas, então ela não podia. E ela soltou o cabelo e ela secou os pés de Jesus com o cabelo. Ela fez tudo o que não podia. Ela andou na contramão de tudo. Nós andamos na contramão de tudo para proteger o corpo. Eu ando na contramão de tudo. Eu tenho um filho de 22 anos. Tadinho, eu vou falar dele aqui, mas Deus abençoe, está recebendo muito lá. Que nunca beijou na boca. Nunca. E eu vou confessar para vocês, eu já fiquei preocupada com isso. Até o dia que Deus me falou assim, eu estou guardando o seu filho. E para falar a verdade, eu ia gostar muito de casar com meu filho. Só não caso com sua mãe. Eu acho que a mulher que casar lá é sortuda. Mas por este fim, ele leva muita gozeira. Na faculdade, então, ele porque é um cara resolvido e agora é centradinho e tem, de vez em quando ele... Mas ele sabe para que ele está se guardando, para quem ele está se guardando. Para a moça que vai ser merecedor dele para o resto da vida. Eu conheço a moça? Não conheço, mas eu já sei que eu vou amar ela porque ela vai amar ele. E eu já sei que esse cuidado que ele tem com o corpo dele reflete aqui nesse corpo. Então, onde eu gasto o meu vaso de alabastro? Eu gasto o meu vaso de alabastro aqui? Aqui é o lugar de eu gastar, porque aqui está o noivo. Eu preciso ungir o corpo do noivo, porque o noivo vai morrer. É assim que ele fala. Que ela reconheceu a hora da morte de Jesus e que por isso ela ungiu Jesus. Isso para mim é muito lindo. Vou falar igual o pastor Douglas. Eu não sei vocês, irmão, mas isso me toca bastante. Me toca muito isso. Essa mulher tem a minha admiração. Depois a gente tem Marta e Maria. Marta e Maria eram duas mulheres que a vida delas eram cuidar. Elas cuidavam do Lázaro, que era o irmão que morava com elas, porque a Bíblia não nos fala sobre pai e mãe dos três. E elas cuidavam de Jesus. A Bíblia diz que Jesus gostava de ir para Betânia, porque ele era recebido e ele era bem guardado, né? Ninguém enchia a paciência dele. Quando ele estava cansado, ele gostava de ir para Betânia. E Betânia era o lugar onde morava o Lázaro, Marta e Maria. Mas especialmente Marta e Maria que cuidavam dele. E nós temos um episódio lá da Marta, né? Que ficava atarefada e que fez tudo lá e Jesus só queria que ela parasse um pouco. Aí às vezes a gente fala assim como mulher, dona de casa, as donas de casa vão me entender. Às vezes você está lá na sua casa, você não sabe que vai chegar a visita. Chega 13 homens para comer na sua casa. E lá na sua casa não tem água encanada. Tem que ir lá buscar lá no poço a água, porque não é só abrir a torneira nessa época, não era só abrir a torneira. Tem que pegar e ver se tem pão para todo mundo na despensa, ver se tem fruta seca para todo mundo, ver se tem carne para todo mundo. E aí você vai falar assim, gente, mas coitada, a Marta precisava mesmo ficar atrapalhada. De repente, 13 visitas na casa dela. Mas eu entendi que Jesus, não é que ele não queria ser suprido, é claro que ele queria ser suprido, ele sabia que ele ia ser suprido, porque ele foi para a casa deles, não tinha telefone celular para avisar, eu estou chegando, né? Ele sabia que ele ia ser suprido ali, só que ele queria ser suprido na simplicidade. Se ele chegasse lá, tivesse um pão e um peixinho, ele estava muito bem, ele sabia que aquilo ali era a casa dele. E às vezes a gente vai cuidar do corpo com muito afoitamente, e trabalha, só trabalha. Você não para escutar o que Deus quer de você.
E às vezes o corpo, você acha que está cuidando do corpo, mas você não está cuidando do corpo, você está simplesmente deixando de usar do corpo, de usufruir, de receber do corpo. Deus queria que a Marta preparasse uma refeição. É lógico que Ele queria, mas não precisava dela ficar de tempos em tempos, confrontar Jesus. Falar assim, Senhor, o Senhor vai deixar minha irmã fazer isso? E aí Ele responde, eu creio que muito mansamente, Marta, Marta, a Maria foi com a melhor parte, né? Essa é a parte. Às vezes você pensa que está suprindo o corpo, mas você está se matando. Então você tem que saber o que Deus quer de você para aquele corpo, para poder suprir o corpo do jeito que Deus quer ser suprido, que ele seja suprido. Porque não adianta nada trabalhar e suprir da maneira errada. Meu marido não fala assim que tem que começar certo, tudo bem, mas tem que começar certo e acabar certo. Então não adianta eu trabalhar e entregar uma coisa que Deus não quer. E a Marta naquele dia entregou uma coisa que Deus não estava querendo. Ele queria a atenção dela para aquele momento ali. Quando é que nós paramos para dar atenção para o corpo? Quando é que nós paramos? Nós entendemos a hora de parar? Nós entendemos a hora de trabalhar? Nós entendemos o que é que Deus quer da gente naquele momento? Às vezes Deus te quer no diaconato, mas você quer pregar. Às vezes você quer pregar, mas Deus te quer na portaria. Às vezes você quer ficar no altar, mas Deus te quer no Mevan Kids. Às vezes Deus te quer nos casais, e você está lá nos jovens. Então nós temos que entender o que Deus quer de nós para dar para Ele o que Ele quer. Não adianta a gente dar para Deus o que Ele não quer. Já viu criança quando ganha roupa de presente? Ganha lá na hora da festa, vai abrir na hora que vê. Se for educado, vai falar assim, obrigada, tia. Agora, se for daqueles que têm a língua quente, vai falar assim, ai, meia, ai, camiseta, roupa. É tipo assim, Jesus, quando a gente dá o que Ele não quer. Ele falou assim, ai, Cláudia, seu trabalho nos casais é ótimo, mas eu te queria lá no Mevan Kids com a Valéria. E aí? Nós temos que aprender a reconhecer o que o corpo precisa, a necessidade do corpo naquela hora. A gente é de uma igreja pequena, onde geralmente todo mundo faz tudo, né? Igual o Michael está aqui no louvor, está lá no Mevan Kids, ou então está lá na porta te recebendo. Um dos três ele vai dar. Uma vez ou outra ele está sentado escutando. Mas em domingos naturais ele vai estar em algum desses lugares. Então a gente precisa entender isso justamente aqui, nesse lugar pequeno. Eu preciso desenvolver muitas funções, mas eu preciso desenvolver as funções que Deus quer que eu desenvolva. Até a gente crescer, né? Até o corpo de Cristo deixar de ser criança e precisar de ser enrolado em panos. E crescer, as pessoas se amadurecerem e entender, não, o meu lugar é aqui. E eu preciso estar feliz no lugar que Deus me põe. Crente maduro vai lá recolher o lixo do banheiro com a mesma satisfação que ele vai pegar no microfone e falar. Crente maduro vai fazer isso. Ó, tá precisando lá no banheiro? Vai. Tá precisando buscar um colchão para criança? Vai. Tá precisando cobrir fulano? Vai. Tá precisando de alguém para pregar domingo à noite? Vai. Com a mesma disposição. Porque nós precisamos, o tempo está acabando, nós precisamos de crentes maduros, nós precisamos de gente madura para o corpo poder funcionar. Um corpo, ele só é saudável se ele é funcionante e otimizado. Se você tem, o Marquinhos está lá com um dente atrapalhado. Não está doendo o dente dele, mas está incomodando. Então, às vezes ele fica mal-humorado, às vezes eu pergunto alguma coisa, ele não responde, porque ele está mal-humorado. Às vezes ele não quer comer o que está lá, porque ele está mal-humorado. Então, isso porque não está sentindo dor. Quando você está sentindo dor, aí é diferente. Quando ele tem cólica renal, eu nem chego perto. Tinha, isso mesmo, bate aqui, amor.
quando você tinha cólica renal, eu não chegava perto dele. Se um médico chegasse para ele e falava assim, ó, rola aí, igual o cachorrinho de circo que vai passar, ele rolava. Chegou uma época que ele sabia qual remédio tomar. Ele chegava no pronto-socorro e falava assim, eu tenho que tomar um Voltaren e um Buscopan na veia. Ele sabia, ele mesmo se receitava, ele chegava lá e tomava. Então, ele não funciona. Um corpo que está debilitado, ele não funciona. Como nutricionista, eu sei muito bem disso. Não funciona bem. Então, nós temos que procurar ter um corpo saudável e maduro, porque esse corpo é o que vai fazer o final dos tempos. Eu creio que essa geração é a geração do fim. Eu creio que essa geração é a geração do fim. Eu creio que eu falo lá em casa que eu não vou morrer, que eu vou ser arrebatada, porque não vai dar tempo de eu morrer. Porque minha avó morreu com 104 anos, então eu tenho a metade da idade dela, então eu acho que eu ainda vou chegar lá. Eu acho que eu não vou morrer. Eu falo isso lá em casa, gente, eu acho que eu não vou morrer, eu acho que eu vou ser arrebatada. Então, essa geração é do fim. Tem lugares que seus filhos não podem frequentar? Tem. Por quê? Porque eles são a geração separada. Não pode. Ah, mas não tem nada demais, não. Tem sim. Tem lugar que eles não vão poder ir. Tem coisas que eles não vão poder fazer. E isso eu só vou poder ensinar para eles quando eles tiverem amor ao corpo. Se eles cuidarem do corpo, eles vão entender. Eu não posso ir neste lugar por amor ao corpo. Porque o corpo precisa ser preservado até o fim dos tempos. Tem coisas que eu não posso ver na televisão? Tem. Tem coisas que eu não posso pesquisar na internet? Tem. Ah, mas eu posso tudo, a Bíblia diz, pode. Você pode qualquer coisa, mas não deve, porque não convém tudo. O que você faz vai refletir diretamente aqui dentro, não tem mais jeito de fugir. Não tem. Pastor Luiz não brinca e fala assim, ó, se eu fosse você, eu ia embora agora? É a hora. Se você não quer ser participante, é a hora de, ó, pegar descendo. Porque aqui dentro só vai ficar quem for participante. E se você concorda em ser participante, é como assinar um contrato. Você vai sofrer as penalidades de quem não cumpre o contrato. O Mário está aí, advogado. Você faz um preto no branco lá. Você assina. Se você não cumprir, tem uma penalidade. Então, este corpo, ele precisa ser cuidado para ele ser funcionante, otimizado e maduro para poder fazer o que ele veio para fazer. E foi assim que ele foi cuidado pela mulher pecadora, como a coisa mais importante da vida dela. E foi assim que ele foi feito por Marta e Maria. Ele foi alimentado e honrado por Marta e Maria. Depois nós temos a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela nem era da igreja. A mulher samaritana era uma mulher que ela nem deveria estar onde ela estava, na hora que ela estava fazendo o que ela estava fazendo. E Jesus, na graça dele, encontrou essa mulher e pediu para ela água. Tá lá. Deixa eu dar referência para vocês, né, gente? Eu li muito isso, então eu acho que todo mundo já leu. Está lá em João 4. Então, ela deu água para Jesus, ela matou a sede do corpo. E porque ela deu água para Jesus, os olhos dela se abriram. Porque ela reconheceu nele um profeta. Aí você vira para mim e fala assim, nossa, Cláudia, mas se a gente cuidar do corpo, nós vamos ter essas regalias? Sim. Se você cuida do corpo, você reconhece o profeta e trata o profeta na condição de profeta, e o profeta tratado na condição de profeta te dá galardão de profeta. Então, você aprende a reconhecer o profeta quando ele é profeta de verdade. Você aprende a escutar o que Deus tem para falar. Você entende que a água que Deus te dá é a da vida. Não é essa água que mata a nossa sede só. Isso tudo porque você cuida do corpo dando água. E depois que você descobre isso tudo que você descobriu, você ainda vai anunciar. Porque isso foi muito bom para mim, então eu tenho que falar para os outros. Foi o que ela fez. Ela saiu correndo e falou assim, lá no poço de Jacó tem um homem que é profeta, ele é o Cristo, o Messias. E todo mundo foi lá para ver quem que era esse homem. Então, além de tudo, ela foi liberta dos maus hábitos que ela tinha, porque era uma mulher que se divorciava, casava, se divorciava, casava, se divorciava e casava. Ela foi liberta dos maus hábitos.
Ela foi saciada na sede dela. Ela teve os olhos dela abertos para quem era Jesus e ainda virou missionária. Foi lá, contou quem era e provavelmente muitas pessoas foram salvas naquele dia. Porque se eles foram lá para saber quem era o profeta, eles foram salvos. Então, cuidar do corpo tem benefícios. Todas essas pessoas que nós falamos aqui até agora, eles tiveram benefícios por terem reconhecido que o cuidado com o corpo é importante. Depois teve um que cuidou muito do corpo, foi João Batista. Está lá em Lucas 3. E esse eu preciso ler. Lucas 3, 15. Está escrito aqui: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Então estava todo mundo lá conjecturando: será que esse é o Cristo? Porque todo Israel esperava o Cristo, né? Eles achavam que o Cristo ia resolver todos os problemas deles. Então eles aguardavam ansiosamente. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. O João, ele era um arauto de Jesus e ele nasceu para esse fim. O arauto é aquele que vem na frente do rei anunciando que o rei vai passar. Então, o arauto ele preparava o que precisava ser feito para o rei chegar na cidade. Se precisasse fechar o trânsito, se precisasse consertar buraco na via para ele passar, onde ele ia ficar, quem que ia receber. O João era esse tipo de pessoa. E ele sabia disso desde o começo. Ele sabia que ele não era o Messias. Nessa hora aqui que eles estavam conjecturando aqui, ó, o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Ele podia falar, não podia? Não, eu sou o Cristo sim, porque ele era uma figura diferente. A Bíblia não fala que ele vestia de pele, comia mel de abelha e gafanhoto. Essas alturas eu imagino logo o João pegando um gafanhoto desse tamanho, molhando no mel e mastigando. Ó. Então ele era uma pessoa diferente, ele podia ser considerado o Cristo, não podia? Não, eu sou o Cristo sim. E viver das regalias de ser o Cristo, porque o povo estava esperando o Cristo, mas não. O João cuidou do corpo, anunciando que ele não era, humildemente, eu não sou o Cristo, e preparando o caminho para ele. Esse que vem aí, ó, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele, dos pés dele. E nesse tempo, os pés eram sempre cuidados pelos servos os menores servos da casa. Para quando chegava na casa lavar os pés, era o servo mais chulezinho lá, o mais pequenininho que vinha lavar os pés. Para amarrar sandálias na hora de ir embora, que tirava os sapatos para entrar em casa, esse mesmo servo vinha e amarrava. Então o João se colocou no lugar mais baixo do reino para proteger o corpo. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés do Messias. Ele entendeu o lugar dele. Nós entendemos o nosso lugar? Nós entendemos que nós não somos dignos nem de amarrar as sandálias e nós procuramos servir do jeito que Deus quer que nós sirvamos? Nós preparamos o caminho para o corpo? Nós chegamos aqui, a gente chega aqui todos os dias, né? As cadeiras estão no lugar, o chão está limpo, o filtro está ligado com água gelada, às vezes o ar-condicionado já está ligado, está tudo geladinho. Quem é que faz isso? Essa pessoa que faz isso, ela tem a mesma importância que o pastor Douglas quando pega no microfone. Porque pensa bem, você chegar aqui, ter que ir lá atrás, pegar sua cadeira, colocar no lugar, você vai colocar de qualquer jeito,
Aí o irmão vai reclamar que a cadeira está apertada, que não sei o quê, parará. Outro dia eu brinquei não sei onde que eu estava, lá na chácara, no carnaval. Eu falei assim, gente, estava com a Vanessa, do Humberto, lá de Uberlândia, e a Michele, do Bruno. Falei, gente, mas ontem na igreja estava muito quente. Muito quente. Quando eu falei assim, elas duas caíram na gargalhada para as costas, de costas, assim, eu vou chamar o pastor Bruno para você. Eu falei, por que? Você estava perto, Aline? Assim, porque lá na igreja tem um ar-condicionado, mas descobriram que o ar-condicionado é a maior gambiarra. Tem pedaço de geladeira, tem motor de máquina de lavar, tem não sei o que lá, e no final das contas não funciona. Então você não sabe o que é calor. E eu não sei mesmo o que é calor. Eu chego aqui, o ar-condicionado está ligado. A cadeira está no lugar. É tão automático. Eu chego, eu só vou notar se eu estiver sentindo muito frio, que ele vai direto ali, aí eu troco de lugar. Ou visto uma blusa, ou então notar quando ele está muito quente, está lotado, igual estava no carnaval, e eu não dou conta do calor, porque eu notei que estava quente. Fora isso, eu não vou fazer mais nada, eu vou achar muito natural chegar, o ar-condicionado está ligado, e eu sair e nem saber se eu vou desligar o ar-condicionado. Eu não sei quanto que é a conta de energia da igreja. Não sei, eu não fico preocupada se eu sair e alguém vai deixar o ar-condicionado ou alguém vai desligar o ar-condicionado. Mas esse é o corpo, é o meu corpo. E eu preciso cuidar dele. Aí você, Cláudia, mas isso é tão natural. Você vai cuidar o corpo, você tem que cuidar das coisas espirituais. Mas eu não aprendi semana passada que o corpo natural de Cristo reflete no corpo místico de Cristo? Então esse aqui tem que ser cuidado como um corpo físico para eu poder usufruir do corpo místico de Cristo. Eu preciso entender isso, eu preciso tomar isso aqui como minha casa. Eu preciso cuidar daqui como a minha casa. Quem tem ar-condicionado em casa aqui, sai lá com o ar-condicionado ligado? Quem tem casa aqui, se colocar copo descartável, toma 10 copos, gasta 10 copos no mesmo dia? Mas, porque na minha casa, se gastar 10 copos, meu marido chega assim, que é isso? Esse tanto de copo? Copo é caro demais, pega um e usa. Ou então vira e fala assim, eu brinco lá em casa assim, gente, a Luísa precisa de mundo para viver. Esse tanto de plástico aí, ó, vai acabar com o mundo dela. Porque eu sei quanto custa. Eu sei que é caro. A gente brinca lá em casa assim, ó, quem paga, apaga. Que é porque a gente sai pagando as luzes lá de casa, tudo, porque todo mundo deixa ligado. Então quem paga, sabe quanto custa. Então eu preciso cuidar desse corpo. Eu preciso ser natural às vezes para refletir o espiritual. Eu preciso disso. Então, esses cuidados eu preciso ter com esse corpo. É esse cuidado que João Batista teve. João Batista teve um cuidado todo especial de anunciar quem era o Messias. Eu não quero ser o Messias, eu não quero o lugar do Messias. Mas eu preciso preparar o caminho para ele, para facilitar as coisas, para ele chegar no propósito dele. Porque sem João Batista, Jesus não teria chegado no propósito. E Jesus tinha um propósito, e esse propósito ele tinha firmemente dentro dele que ele queria cumprir. Tá lá. Aí você fala assim comigo, mas até agora todo mundo cuidou muito bem do corpo, né? Realmente, eu procurei pessoas que cuidaram muito bem do corpo, porque a gente queria aprender aqui hoje que cuidar bem do corpo é o que é necessário e o que é preciso. Mas às vezes, alguém que machuca o corpo, faz o corpo andar para onde ele tem que andar. Então a gente às vezes fala assim, nossa, mas aconteceu isso assim, vai fechar essa igreja. E aí às vezes a igreja se fortifica. Nós passamos por uma situação muito ruim aqui. Quem ficou, quem tinha que ficar, quem chegou, quem tinha que ir embora, foi embora, e nós estamos aí, fortes, fazendo o que Deus quer. Então quem é essa pessoa na Bíblia? É Judas, não tem jeito, né? Judas chegou, foi escolhido por Deus. Tem gente que, eu acho que é o meu irmão que fala assim, Jesus não sabe escolher amiga, hein? Pelo amor de Deus. E vai falando dos discípulos e chega no Judas. E a gente sabe que Jesus sabia quem era Judas. A gente sabe que ele achava que ele tinha que estar ele sabia que ele tinha que estar por perto para o propósito ser cumprido. Se ele não estivesse por perto, o propósito não seria cumprido. E a gente já aprendeu aqui várias coisas a respeito de Judas. Uma delas é que Jesus chama ele de amigo. Né? Ele, lá na Santa Ceia, quando eles vão preparar a Santa Ceia para Jesus,
para Jesus chegar e celebrar a ceia, onde Jesus lava os pés, e Jesus lavou os pés de Judas. E Jesus falou quem era que no meio deles tinha alguém que ia trair. E eu acho muito legal que ninguém apontou para o outro, né? Todo mundo fala assim, ó, será que sou eu? Ninguém fala assim, acho que é o fulano, acho que é a Fernanda. Fernanda tem cara. Ninguém fala isso na ceia. Todo mundo pergunta assim, será que sou eu? E Jesus fala para Judas, para ele fazer logo o que ele tinha que fazer. Só que hoje eu li uma coisa que eu achei muito legal. Ele fala baixinho. Ninguém escuta. Não escuta mesmo, porque ninguém fala assim, Judas, sempre desconfiei dele. Ninguém fala isso. É porque Jesus deve ter virado para ele e falado assim, faz o que você tem que fazer logo, para ninguém em volta tirar ele do propósito. Então, às vezes, você tem que fazer o que você tem que fazer escondido, para que o propósito se cumpra. O holofote tem que fazer assim, ó, para lá, porque se ficar aqui, o propósito não se cumpre, o propósito não é cumprido. Se Jesus fizesse alarde e falasse assim, é o Judas, vocês acham que o Judas ia sair lá do cenáculo? Não ia. Eu mesmo seria uma que eu pegaria ele de jeito. Falei, não vai coisa nenhuma, porque eu creio muito na minha parecência com Pedro, infelizmente. E eu sou uma pessoa que tem um certo ranço, como diz o Estevão, com o Paulo. Eu admiro a sabedoria dele. Uma pessoa normal não escreveria essas cartas, mas eu tenho assim um certo ranço, porque ele é muito firme, né? E eu às vezes me reconheço numa fraqueza, que o Paulo é firme. Então eu acho assim que o Paulo é meio... Eu acho que ele é uma... Eu acho, tá, gente? Por favor, eu só acho. Tiago, depois, ó... Eu acho que ele era muito... nariz em pé, né? Porque ele fala lá, eu trabalho mais que todo mundo, eu oro mais que todo mundo, dou conta de tudo. E eu não dou conta de tudo. Aí, então, quando eu vejo o Paulo lá falando, e quando eu tenho que orar de manhã cedinho, assim, que meu marido sai 6 horas para ir lá para a obra, e ele acorda a casa inteira, eu falei assim, nossa, vou levantar. E outro dia o Estevão levou um amigo lá em casa que falou assim comigo, eu acho um absurdo quem ora de barriga para cima. Falei, filho, cada um ora na posição que quer. Não, pastora, é um absurdo. Pensa, você acorda, abre o olho, oi Deus, vamos conversar. Falei, gente, deixa, é intimidade isso. Falei assim, ai meu pai, vou ter que sair da cama mesmo para orar, não tem jeito. E eu não sou uma pessoa matutina, eu sou uma pessoa vespertina. De tarde eu funciono melhor do que de manhã, mas aí às vezes eu tenho que focar em Paulo, que eu oro mais que todo mundo, eu trabalho mais que todo mundo, e não em Pedro, que desembanhou a espada para defender Jesus na hora que não deveria desembanhar. E eu me reconheço muito no Pedro. E eu creio que se eu estivesse lá no cenáculo, eu ia fazer que nem o Pedro. Ia agarrar pela camisa e falar assim, tá doido, você não sai daqui nem morto. Você não vai entregar o meu Senhor de jeito nenhum. Eu creio que eu faria isso. Então, por isso, Jesus foi discretíssimo. Ele falou assim, vai, faz o que você tem que fazer. Porque ele sabia. Eu amo essa expressão na Bíblia, com intrépida resolução. Eu fico muito imaginando qual é a cara de intrépida resolução, né? Porque todo mundo reconhecia no rosto de Jesus a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então eu queria entender o que é um rosto de intrépida resolução. E eu creio que se eu tivesse lá na minha carnalidade, eu ia pegar o Judas e dar nele, para ele não entregar o meu Senhor, como Pedro fez. Então Jesus até nisso, porque eu entendo também que Jesus não queria passar pelo que ele passou, né? Tanto que ele pede, se possível, mas ele sabia o que ele tinha que fazer, e é neste sentimento que a gente tem que se agarrar. Eu não quero perdoar o fulano, mas eu preciso perdoar o fulano pelo bom andamento do corpo. Mas é difícil? Eu não quero orar de madrugada, mas é para o bom andamento do corpo, eu estou no relógio de oração, então é lá que eu tenho que ir.
Eu quero orar de barriga para cima, mas eu escandalizo o amigo do Estevão, então não oro mais de barriga para cima. Agora eu levanto para orar, porque senão não dá certo. Então, essas coisas eu tenho que fazer pelo corpo. Infelizmente, nós temos que morrer pelo corpo, como Jesus. A gente roda e acaba no morrer. A gente às vezes vai aconselhar alguém aí e fala assim, mas pastora, fulano de tal é assim, e é mesmo. Fulano de tal é assim, o que eu vou fazer? A única coisa que você tem para falar para a pessoa é morrer, porque morto não sente nada. Só morto que não sente nada. E o pastor Luiz fala uma coisa que é muito legal, né? Não tem jeito de você se crucificar. Alguma parte vai ficar. Você pode ir lá pregar o pé e pregar uma mão, mas essa mão que vai ficar livre, né? Então alguém vai ter que pregar o prego nessa. Para isso existem os irmãos da igreja, gente. Para te crucificar. A Bíblia não fala que o ferro afia o ferro? Então eu sou o ferro que afia o ferro. Tudo isso para eu salvar o corpo. Porque eu sei que o corpo vai morrer. Eu tenho que morrer, não é? Nós não acabamos de falar? Eu tenho que morrer, mas eu sei também que o corpo vai ressuscitar. E esse corpo ressuscitado precisa estar inteiro. Não é assim que a Bíblia fala? Que nenhum osso lhe foi quebrado, porque ele precisava desse corpo inteiro para ressuscitar. E eu sei que ele vai voltar, e eu sei que ele vai me levar, e eu sei que eu tenho que ter feito parte de tudo que ele fez. Eu sei que eu tenho que fazer parte disso. O corpo precisa ser cuidado. O corpo precisa ser zelado. E será que nós vamos ter que esperar alguém como José de Arimateia e Nicodemos, que serviam Jesus em secreto, para fazer o que nós, que temos luz e que servimos no claro, deveríamos fazer? Ontem o pastor Luiz falou sobre quem vai investir no corpo morto. Ele estava pregando e falando quem vai investir, a mesma coisa que o pastor Douglas falou aqui. Quem vai investir no corpo morto? Não deveria mais ser o Nicodemos e o José de Arimateia, porque temos nós para investir no corpo morto. Eu, como parte do corpo, deveria pegar as ervas, pegar aloés e mirra e investir, porque eu sei que esse corpo vai ressuscitar. Eu tenho a revelação disso. Eu tenho a revelação. O que eles não tinham, o José de Arimateia, ele não tinha essa revelação. Ele cria. Ele falou que vai ressuscitar, então vamos pegar e vamos investir nesse corpo, porque ele vai ressuscitar. Eu não posso mais deixar o corpo ser sepultado com ímpios, porque hoje existe a igreja. O corpo precisa estar junto, não com ímpios. Os ímpios precisam vir, deixar de ser ímpios, porque eu mostro uma coisa que eles têm que querer, porque é tão boa que eu tenho que ir lá ver o que é que tem nesse corpo. Mas eu não posso mais falar assim, o corpo de Cristo vai ser sepultado com ímpios. Isso é inaceitável, não é mais assim. Eu não posso deixar o fim chegar e não ter mais ninguém por perto, igual não tinha. Quem estava lá? Maria, a mãe, porque a mãe sempre está até o fim. O José, eu creio que não estava lá, sinceramente, porque ele já tinha morrido, porque Jesus entrega a Maria para o João. E o João, que do alto da juventude dele, ele tinha força, e ele queria ir até lá, porque ele amava Deus, ele amava Jesus, e ele era jovem. Jovem é aventureiro, jovem quer ir ver o que acontece, jovem quer saber, jovem quer se dispor a trabalhar. Eu creio nisso, que o João estava lá por isso. Agora os outros 11 tinham ido embora. Gente que comeu com Jesus, gente que dormiu com Jesus, gente que visitou, que viu Jesus curar, que viu Jesus ressuscitar. Na hora de cuidar do corpo, se mandaram. Será que nós ainda vamos fazer isso? Na hora de cuidar do corpo, eu virar e falar assim, fala com fulano. Eu creio muito, gente, creio muito no que o pastor Douglas fala, que Deus vai levantar Círios para essa construção. Mas eu não queria que fosse preciso. Não queria.
Do fundo da minha alma, eu queria que bastasse nós aqui, ó, corpo. Eu vou levantar tijolos, eu vou capinar, eu vou levar lanche para os pedreiros, eu vou orar de madrugada, eu vou levantar dinheiro para isso. Eu queria muito, porque isso é privilégio. Porque se você está investindo no corpo, é porque você acredita que o corpo vai ressuscitar. E o corpo precisa ressuscitar íntegro. O corpo precisa estar íntegro para cumprir o papel dele. Ah, como é que fez esse prédio desse tamanho assim? Ah, foi uma igreja de 150 membros que fez essa igreja. Não acredito. Foi. Deus levantou essa igreja para este fim. Porque eu creio muito nisso. E eu sei que tem gente aqui dentro que não crê. E eu sei que tem gente que está aqui dentro esperando só falar assim, vai parar. Tem gente aqui dentro que você só está esperando a hora de falar assim, ó, vamos ter que parar. Infelizmente, tem pessoas aqui que não querem cuidar do corpo, assim como os apóstolos foram correndo embora quando ele estava morrendo. Eu creio nesse corpo vivo aqui. Eu creio no corpo vivo. Eu creio que essa igreja é diferente. Lá em casa os meninos falam que eu sou mevanete. Não é que eu sou mevanete, é porque eu creio que Deus chamou essa igreja. E quem quiser chegar, pode chegar, porque vai ser chamado também. Não é um clube fechado. A gente não é um clube fechado, porque tem muito trabalho. Você tem que explicar muitas coisas, inclusive o nome da igreja. Que igreja você é? Do Mevan? Mevan. A senhora pode soletrar? Quando a Rebeca foi casar, ela falou assim, você vai casar onde? Ela, do Mevan. A moça, Aí ela, Mevan. Aí eu já estava sentada e falei assim, M-F-A-M. O meu pai, todas as vezes que ele veio, ele me pergunta o que significa Mevan. E eu tenho que responder, missões evangelísticas vindo a amados meus. Aí do alto da caduquicezinha dele, ele vira e fala assim, que nome bonito, hein? Falei, para o senhor ver. Aí ele escuta alguém falando lá na televisão, é o seu pastor? Eu falei, é. Qual dos dois? Eu falei, não, eu só tenho um pastor. Meu pastor que tem outro pastor que eu atrevidamente chamo de meu pastor também. E outro dia ele cismou que o pastor Luiz parece com alguém lá da nossa cidade. Mas ele é a cara do Renato Fraga, hein? Ele escuta muito comigo, porque a gente fica lá esse mês inteiro, então a gente vive da internet, né? Então eu creio nesse corpo. Eu creio nessa igreja de nome estranho. Eu creio que daqui vai fluir vida. Ah, só tem gente perfeita? Não, tem gente imperfeita, inclusive a que vos fala. Que eu sei que eu sou uma pessoa imperfeita, mas eu sei que tem um Deus que me perdoa. Eu não peco com tranquilidade porque eu tenho um Deus que me perdoa, não. Não peco mesmo. Mas eu sei que eu tenho um Pai que, se eu chorar, Ele vai me acudir. E eu sei que Ele vai até rir das vezes das coisas que eu faço e que eu falo, mas eu sei que Ele está lá para mim. E eu sei que esse corpo precisa ser cuidado. Eu preciso cuidar do corpo, não tenho outra solução. O meu papel é esse, como corpo de Cristo, cuidar do corpo. Cuidar do meu irmão, cuidar dessa casa mesmo, apagar a luz quando eu ver acesa, falar com criança para não desperdiçar copo, fechar o filtro quando alguém deixa aberto, porque a água custa dinheiro, a energia custa dinheiro. Eu preciso fazer isso tudo. Porque eu faço parte desse corpo. Se você tiver uma unha encravada e ela ficar te incomodando, você não vai lá cuidar dela? Então, eu preciso cuidar de tudo, porque uma unha encravada, ela esteja lá no pé, mas vai me deixar mal-humorado. Eu não vou poder calçar qualquer sapato. Eu preciso fazer isso. Essa noite eu queria que a gente entendesse. Vou falar igual o pastor, eu estou caminhando para o fim. Mas eu estou mesmo, eu sou igual a ele, falo que estou caminhando para o fim, falo mais 2 horas, não. Eu queria que a gente entendesse o papel do corpo, o que é corpo, e que você foi escolhido para fazer parte do corpo. Ninguém está aqui hoje porque falou assim, não tem nada para fazer, vou lá para o Mevan escutar. Não tá, você está aqui porque Deus te colocou aqui, entende isso? Você está aqui porque Deus te colocou, Deus te quis aqui. Você pode estar querendo estar em outro lugar, mas o seu lugar foi aqui que Deus escolheu para você.
E é este lugar que Deus quer que você cuide. Ah, mas é só daqui? Não, corpo de Cristo é todo mundo. Igreja Batista é corpo de Cristo, Igreja Metodista é corpo de Cristo, Presbiteriana é corpo de Cristo, Fonte da Vida é corpo de Cristo, El Shaddai é corpo de Cristo. Se você puder cuidar de cada um dessa parte do corpo, sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade para isso. Mas hoje você congrega aqui e você foi escolhida para ser corpo de Cristo aqui. Então esse é o primeiro lugar que você deve cuidar. O primeiro lugar. Ontem o Marcos estava falando, ontem não, foi terça-feira. Ele estava falando, não sei se estava todo mundo aqui, sobre o Heitor, que Deus deu para ele. Uma revelação de que o Heitor vai herdar o lugar do pai dele. E que ainda nós seremos ministrados pelo Heitor. Você tem que guardar o Heitor. Você tem que guardar o Heitor. Porque se o Heitor vai ministrar, o Heitor vai incomodar. E nós sabemos muito bem quem o Heitor vai incomodar. E nós temos que guardar não só o Heitor. As crianças dessa casa precisam ser guardadas. Porque as crianças daqui, elas vão ser diferentes. Elas vão ser diferentes. Elas já sabem diferentes. A Camille tem quantos anos? 3 anos. Aí a gente vem aqui segunda-feira as mulheres para orar. A Camille entra ali no cantinho das cadeiras, gente, e ora. Não conheço outra criança que faz isso. Não conheço. Por quê? A Camille é diferente? É. Porque ela vê a mãe dela fazendo isso, que ela aprende assim, que ela sabe que o certo é assim. Se você ensinar para o seu filho que o certo é orar segunda-feira, 1h30, junto com outras mulheres, ele vai absorver isso muito bem. E você ensina o seu filho cuida do corpo, e o corpo fica intacto, e o corpo fica protegido, e o corpo fica guardado. Ah, Cláudia, mas meus filhos já são de idade já são mais crescidinhos, eu não ensinei, dá tempo. Eu já contei isso aqui, eu tinha uma amiga que falava assim, como você faz seus filhos adolescentes para a igreja? Eu falei, abre a porta do carro. Porque um filho emburrado hoje é um filho salvo amanhã. Vai ter dias que eles não vão querer vir para cá. Abre a porta do carro e fica esperando. Eu tenho que esperar, porque o meu carro só de 2 portas, eu tenho que esperar. Entra todo mundo emburrado, eles vêm, passam meia hora, daí a pouco um amigo conversa, conta um caso, pronto, está tudo ótimo. É aqui que é o lugar deles. Hoje eles não veem outro lugar para estar. Eles trabalharam muito para estar lá em Itajaí hoje. Muito. Não sei, alguém deve ter comprado rocambole aí, para o Estevão ir para Itajaí. Alguém de vocês. Então eles trabalharam muito para estar lá. Porque eles creem que esse lugar está lá. Eles podiam ir para outro lugar com esse dinheiro? Podiam, o dinheiro era deles, né? Mas eles preferiram ir para Itajaí. Eu não era assim. Quando eu tinha a idade deles, eu não queria ir para a igreja. E eu dou glória a Deus, porque hoje os meus filhos querem estar lá. Ah, a igreja vai salvar eles? Não, não salva. Quem salva é Jesus. Mas lá na igreja eles vão ser doutrinados, eles vão escutar o que eles têm que escutar, eles vão conversar com gente que pensa do jeito deles. E isso vai fazer com que o corpo cresça e amadureça. E um corpo maduro, um corpo funcionante, um corpo otimizado é um corpo que vai ganhar o mundo. E vai ganhar as nações, como nós somos chamados. Então que nesses dias nós entendamos que o cuidado do corpo é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos agasalhar o corpo, nós precisamos alimentar o corpo, nós precisamos sustentar o corpo, nós precisamos carregar o corpo e nós precisamos preparar o corpo para a volta de Jesus. Porque enquanto o corpo não for preparado, Jesus não volta. A Bíblia diz que nós que atrasamos a vinda dele. Nós atrasamos a vida dele. E se esse corpo que nos foi entregue for cuidado, esse corpo vai apressar a volta de Jesus. E é isso que nós queremos. Estamos todos aqui porque nós cremos que ele ressuscitou e vai voltar. Se eu pedir alguém para levantar a mão, quem crê que Jesus ressuscitou e vai voltar, todo mundo vai levantar, porque ninguém é doido de estar sentado aí escutando uma mulher falando. Você não acredita nisso? Eu acredito nisso. Eu creio. E esse corpo, ele que vai ser ele que será recebido por Jesus. A noiva vestida de linhos finos, que são atos de justiça dos justos. Essa igreja vai ser recebida por Jesus. Essa igreja vai se casar com ele. E essa igreja vai subir com ele. E se você está aqui para este fim, cuide do corpo. Cuide do corpo. E se as pessoas falarem assim, você é doido? Não, não sou doido, sim.
Fala que pelo menos a pessoa fica quieta e para de conversar. Fala assim, eu cuido da minha igreja, eu cuido do meu pastor, eu cuido do filho do meu pastor, eu cuido dos filhos da minha amiga que está lá, eu cuido de um irmão que tem necessidade financeira, física, porque corpo, a gente aprendeu aqui, desse altar, que quando um apêndice está inflamado, o corpo todo sente. Se o seu irmão tem um problema e você não sente, tem alguma coisa errada com você. Se a casa do seu irmão está passando por um problema e você não sente no seu corpo, se o filho do seu irmão está perdido e você não sente como se fosse o seu filho, se o casamento do seu irmão está ruim, você não sente como se fosse o seu casamento, se as finanças do seu irmão estão em dificuldades e você não sente como isso, você não faz parte do corpo. E outra coisa, se você não cuida, o apêndice supura, estoura, vai para a corrente sanguínea e gera morte. Então, se o seu irmão morrer, você deveria morrer também. Então, o corpo é isso. Você cuida de mim, eu cuido de você e o nosso corpo é maduro e saudável. E esse corpo maduro e saudável vai ser buscado por Cristo. E vai ser levado para onde todos nós esperamos ir, que é para onde Ele foi preparar lugar. E que em nome de Jesus nós possamos entender essa palavra e saber qual é o nosso papel. Se eu cuido do corpo de Cristo, Cristo cuida do meu. E que Ele tenha um lugar para repousar a cabeça dele, que é no corpo, porque a Bíblia não fala, no primeiro versículo que a gente leu, que Ele tenha um lugar para repousar a cabeça dele nesses dias. Que nós possamos ser pessoas maduras, que saibamos o nosso lugar e que esse lugar seja preenchido com graça, com sabedoria, com gratidão, porque eu posso fazer parte desse corpo, mesmo que seja lá juntar o lixo do banheiro, mesmo que seja, porque isso é maturidade.